Olá, olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o papel do nutricionista na formação do comportamento alimentar das crianças. Eita, ó que tema, hein? Então, ó, já vai pegando papel, vai pegando caneta, porque eu vou aqui esmiuçar com vocês alguns dos pontos relevantes para o nutricionista trabalhar com as crianças, com as famílias, ali em atendimento para a construção, né, dos hábitos alimentares infantis mais saudáveis. Como é que a gente faz para que desde pequenininho essas crianças ali, né, elas aprendam mais sobre o alimento, sobre como se alimentar e tudo mais. E essa história, ela veio por conta de um post de ontem, gente, meio polêmico. Vocês que estão chegando por aí, vocês me contem. Vocês viram um post meu com uma foto assim, ó, segurando um hamburgão? Não era um hambúrguer qualquer, era um hambúrguer de respeito. Um hambúrguer grande, assim. Vocês viram essa foto? Conta aí pra mim. Porque, né, eu quis levantar com o texto de ontem, lá falando do hambúrguer, algumas questões que muitas vezes, todas nós, em algum momento aí as nutris, né, passamos. Às vezes até quem não é nutri passa também, mas que a gente fala pouco, que é justamente essa parte de, poxa vida, qual é a escolha alimentar que aquela nutri ali vai fazer? Tipo, nutri só come salada, nutri não pode comer hambúrguer, nutri não come chocolate, e nutri não come nenhum tipo de açúcar e nenhum tipo de ultraprocessado e nenhum tipo de nenhum desses alimentos ou produtos que a sociedade julga como não saudáveis, diríamos assim, né? E aí eu fui lá e contei a história da primeira vez que eu me vi nessa situação. Vocês viram isso? Vocês viram o post? Como que funcionou? Eu lembro que eu tava na faculdade ainda, né? Tava na graduação. E eu tava com muita vontade de comer um hambúrguer. Tava junto com meu marido. Na verdade, ele também, né, na graduação, enfim, lá fazendo a faculdade de engenharia dele, imagina, gente, do mesmo jeito que lá na faculdade de nutrição a grande maioria é mulher numa sala, numa faculdade de engenharia a grande maioria ainda são homens. Então, meu marido tinha vários amigos, tudo mais, estavam jogando num torneio, e aí eu tava assistindo, e a gente saiu todo mundo pra ir até o shopping pra comer. E aí o pessoal, né, juntou ali na hora no shopping. Eu já tinha falado pro meu marido, que na época era namorado, olha só, eu vou comer um hambúrguer. E aí a galera, na hora que se juntou, falou assim, vamos ver onde a Nutri vai? Vamos todo mundo onde a Nutri for. E naquele momento eu me senti na obrigação ali, né, de falar assim, poxa, não vou comer um hambúrguer. Vou ter que escolher aqui no shopping a opção mais saudável que eu tiver pra levar essa galera comigo. Para dar um exemplo, diríamos assim, né? E foi o que eu fiz naquela época. Com as informações que eu tinha, né, da melhor maneira que eu tinha, naquela época o que eu fiz foi levar todo mundo para um dessas saladas prontas, sabe? Que você vai juntando lá um tanto de coisa, faz aquele bowl assim, né? E foi isso. O tempo passou e eu me vi de novo numa situação parecida, mas já mais madura. E aí, eu lembro que tava com vários amigos novamente, né, ali quando a gente tá em praça de alimentação que cada um pode escolher o que vai comer, e eu pedi um hambúrguer, porque eu queria o hambúrguer. E aí pedi meu hamburgão lá, gourmet e tudo mais, o hambúrguer chegou, e aí começam as piadinhas. Ah, mas Nutri come hambúrguer? Ah, mas como assim, né? E eu falei, claro, as Nutris que gostam comem. Eu gosto, eu como. Vocês no fim, gente, comem ou não comem hambúrguer? Conta aí pra mim. E aí, essa discussão toda sobre os tabus que existem, sobre o que é que a nutricionista come ou não come, o que é que a nutricionista recomenda ou desrecomenda em questão de alimentação, levanta para mim uma problemática de discussão que é qual o papel que eu tenho enquanto profissional na hora de criar uma nova visão sobre a nutrição. Eu até falei no post, né? A nutrição que eu acredito, ela é mais gentil e amorosa. Ela não é uma nutrição do pode ou não pode, do deve ou não deve, do coma ou não coma, né? Ela é uma nutrição que vai além. E se vai além, faz parte do meu papel como nutricionista, no ajudar a família a construir hábitos alimentares saudáveis com a criança, a construir um comportamento alimentar ali mais, né, adequado ao que a gente espera para o longo prazo para ele, falar sobre essas crenças e tabus que existem também.
falar sobre como que é uma alimentação saudável e não sobre o que é alimento saudável ou não saudável, né? E dentro desse contexto, eu quis vir para essa live para trazer essa parte do papel do nutricionista, do qual é o papel do nutricionista, indo além daquelas questões que envolvem a prescrição de um cardápio, a avaliação antropométrica de uma criança, né? Aquilo que é o típico, aquilo que você aprendeu na faculdade, que você sabe que precisa fazer, né? O que é que tem a mais para você trabalhar aí? Quais são responsabilidades que não podem passar em branco se a gente está falando de ajudar uma família a construir esses hábitos, compreende? E eu acho tão engraçado, porque se você tá por aí, se você é nutri, a possibilidade de você já ter sofrido algum tipo de situação de constrangimento, entre aspas, de você vai comer isso, mas você vai comer esse chocolate, você vai comer esse docinho, você vai tomar esse sorvete, você vai comer esse hambúrguer, vai comer essa pizza, né? Aquele negócio assim do terrorismo. Você já deve ter passado por isso. E você se sentiu confortável? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Imagina como é para uma criança quando ela se vê de frente a um alimento que, vamos combinar, é gostoso. Chocolate é gostoso, né, minha gente? Tem umas marcas aí que, são ruins, mas a sua grande maioria é bom. Se você pega um hambúrguer, é gostoso. Se você pega uma pizza, é gostosa. E aí, de repente, ela se vê de frente a uma coisa que palatavelmente é bom. Geralmente, né, esses alimentos a gente come em momentos de muita partilha e diversão. Então, o momento é bom. E aí, do nada, as pessoas começam a dizer que aquilo é ruim, que aquilo eu não devo. E rola um mix entre, poxa vida, mas é gostoso, eu como em momentos alegres e eu não devo, faz mal para minha saúde, me deixa fraco. E aí começa a rolar, né, toda uma dificuldade de entender de fato o que é que está acontecendo. Porque se nós já temos essa dificuldade, imagina uma criança. Então, quando eu trouxe ali a temática do hambúrguer, deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Quando eu trouxe ali a temática do hambúrguer, né? Foi para levantar essa bandeira e dizer, olha, Nutri, eu te vejo, eu te entendo. E eu sei a dificuldade que muitas vezes você passa por aí. E ao mesmo tempo, para dizer que a gente pode fazer diferente pelas crianças. A gente pode construir uma geração, né? Onde, daqui a algum tempo, essas crianças que vão se tornar adultos vão entender que tá tudo bem a nutricionista comer hambúrguer, que não é isso que faz a diferença, né? Que o que faz a diferença é o que ela come no dia a dia, que o que faz a diferença é como esse hambúrguer foi produzido, que o que faz a diferença é o todo. Só que pra gente conseguir chegar nesse momento, tem muitos pontos anteriores a serem trabalhados. E aí é disso que eu quero falar. Por quê? Quando a gente trabalha com uma família, né? Eu falo que a gente trabalha como um time, certo? Então, a gente tem os cuidadores, né? Pai, mãe. A gente tem a criança e a gente tem a Nutri. Um time funcionando ali para que tudo corra bem, para que tudo dê certo e para que a gente consiga ter ali com aquela criança os objetivos que a gente deseja, seja numa atividade de educação alimentar e nutricional, numa consulta nutricional, num processo de coaching nutricional infantil, seja lá como for. Então, a gente trabalha em conjunto para conseguir um objetivo. Nessa, existe um papel que é da família, existe um papel que é da criança, né? E aqui a gente fala muito da divisão de responsabilidades, que foi descrita por Ellen Satter, que eu não vou entrar no mérito disso agora, porque não é o tema da live. Mas a gente sabe que existe uma responsabilidade dos pais, né? Uma responsabilidade das crianças e que isso deve ser respeitado para a engrenagem rodar, para as coisas acontecerem. Mas qual é a responsabilidade do nutricionista nessa? Como fica o que você, enquanto profissional, precisa fazer? E é disso que a gente vai falar. Bora lá? Se é um assunto que interessa, pega aqui, ó, manda coraçãozinho, deixa eu ver esses corações subindo, pra ver se esse é um assunto que te interessa ou não. Vamos lá. Olha só, eu falo que quando a gente vai trazer essa perspectiva, né, essa perspectiva do papel do profissional, como eu disse,
falar sobre uma prescrição dietoterápica, sobre um diagnóstico nutricional, sobre uma avaliação, sobre uma prescrição, ela é comum. Ela é o que você aprendemos a fazer na faculdade, né? O que repetimos em várias matérias, e em várias provas, e depois nos estágios e por aí vai. Mas quais são outros pontos que são tão necessários quanto e que podem fazer muita diferença na abordagem com essas famílias para ajudá-los a entender que não existe alimento que deixa forte ou fraco, né? Que não existe um alimento que salva a pátria, ou então um que destrói ou corrompe a pátria, digamos assim, que na verdade existe uma alimentação saudável, existe um dia a dia saudável, a construção de um hábito saudável. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar é o trabalho com comunicação. Existe sempre, né, do lado de cá, um ímpeto, eu diria, do profissional, e isso é de vários profissionais da área da saúde como um todo, não só nutricionistas, de terem os seus discursos prontos. Imagina, gente, quantas horas por dia você estuda? Conta pra mim aqui nos comentários. Quantas horas por dia você estuda? Agora que mesmo, né, você tá nessa live, você tá estudando. E isso conta. Quantos livros você lê, quantos artigos, quanto tempo você passa estudando sobre nutrição? É normal que você tenha, portanto, um conteúdo ali seu, né, de estudo, de dedicação, que na hora que você chega no atendimento, você queira passar. E muitas vezes a gente passa a maior parte do tempo querendo falar, querendo explicar, querendo, né, dar as ideias, as sugestões, mostrar o quanto a gente pode auxiliar, porque de fato a gente tem esse conhecimento para auxiliar, e a gente passa pouco tempo conversando, nos comunicando. E aí é importante eu entender para aquela família quais são as crenças, o que aquela própria família acredita sobre alimentação saudável. O que aquela família, né? E quando eu falo família, eu estou falando cuidadores e eu estou falando da criança, o que é que eles acreditam como alimentação saudável? Eles fazem essa distinção entre os alimentos que pode e não pode, que deve e não deve. Eles costumam fazer julgamentos sobre o que outras pessoas comem na frente da criança. Eu só sei disso se eu converso, eu só sei disso se eu abro um espaço para fazer perguntas ali, para poder auxiliar, né, essa família, às vezes começar a ver por outros caminhos, porque a criança, principalmente ali nos primeiros anos, ela tem um monte de neurônio espelho e ela vai aprender por exemplo. Então, os meus pais falam sobre o que os outros comem, julgam o que os outros comem, esperam, tem uma demanda de mim diferente, né? Como que é isso? Que conotação a gente dá para esses alimentos? O que a gente fala sobre esses alimentos? Às vezes até mesmo sobre o corpo. Então, ter um espaço da tua consulta para conversar sobre isso é muitas vezes construir, né, a possibilidade dessas famílias perceberem que criar uma criança em meio a toda essa condição, na verdade, não está fazendo com que essa criança seja mais saudável, né? Às vezes ela vai repetir ali o que pode e não pode, o que deve ou não deve, mas e aquele sentimento de... que às vezes não é validado do querer um alimento, do gostar do momento daquele alimento. Isso não é conversado. Então, esse é um ponto que eu vejo que é importante, a gente abrir diálogos sobre isso num atendimento. Faz sentido, gente? Faz sentido? Vamos lá, então deixar o paciente falar, né, durante a consulta e pegando essas informações e poder discutir, poder trazer visões sobre aquilo. Outro ponto, ter empatia, né? Não exercitar o julgamento sobre isso, porque às vezes o outro aprendeu que era assim. O adulto principalmente, né? Ele aprendeu a julgar sobre os alimentos. Ele aprendeu a fazer essa distinção entre o que deve e o que não deve, né? Eu tenho uma colega que é da nutrição também e tudo mais, que inclusive ensina nutricionista e já esteve aqui com a gente, que é a Jéssica Ribeiro. E a Jéssica, ela fala, né, ensinando ali mulheres a retomarem esse contato de que não é o que pode ou não pode, deve ou não deve, né? Mas é esse resgate de ouvir o próprio corpo, de entender que tudo pode, que tudo cabe, desde que você tenha, né, o seu contexto saudável. E imagina, a gente precisa de uma nutricionista fazendo isso com mulheres
às vezes mulheres de cargos altíssimos, tipo a melhor advogada da OAB, a maior empresária, a melhor médica, né? Enfim, mulheres com um conhecimento grande, precisando que uma nutri fale para ela: olha, o jeito que você está encarando a alimentação não está te ajudando com o que você busca. Essa paz, né, que a gente precisa encontrar para lidar com a comida, vai exercer agora, vai pedir de você que você possa, que você precise parar e pensar sobre todas as suas ações, que você saia do piloto automático. A gente precisa dessas nutris fazendo isso lá na vida adulta, porque a gente não conversa disso daqui na infância. A gente passa desapercebido, né? Então, quando um adulto chega para mim, enquanto nutricionista, e fala: você, nutri, vai comer hambúrguer? E pode comer hambúrguer? Nutri come hambúrguer? Eu sei que essa pessoa, ela tem uma visão distorcida sobre o que é alimentação saudável. E ela tem isso porque em algum momento ela não aprendeu sobre isso da maneira certa. Em algum momento a gente errou na hora de ensinar sobre isso. Mas eu quero que as crianças que passem por mim, que passem no meu consultório, que passem em atendimento comigo, que passem em atendimento com as minhas alunas ou com vocês que me escutam aqui, eu quero que elas falem diferente. Eu quero que, se na roda lá de 3 amigos, uma perguntar se a Nutri come hambúrguer, outra fala assim: mas é claro, porque qual é o problema em comer hambúrguer? Enfim, não tem problema nenhum, ela come hambúrguer hoje e, enfim, o que importa é o que ela come todos os dias. E dependendo do hambúrguer, nem é ruim. Qual é o problema com o hambúrguer? Percebe? Só que essa base, essa formação, ela só se dá no trabalho de formiguinha. No trabalho da Nutri lá na escola, fazendo a atividade com as crianças, conscientizando os professores, os pais, com a Nutri lá no consultório, falando disso no 1 a 1 com cada família. Entende? Então, dentro de um dos papéis na formação dos hábitos alimentares, eu vejo que esse é um papel importante, que não pode ser deixado de lado. Se a gente quer acabar com essa situação, né, com essa visão distorcida sobre o que é alimentação saudável. E aí, quando eu falo de ter essa empatia e de não fazer o julgamento, é a gente entender que foi o que essas famílias aprenderam. E que elas vão precisar aprender diferente. E que bom que elas chegaram ali até a gente para aprender diferente, né? Isso é fundamental, porque senão, na hora que ele fala, você já fica: olha lá, o que é que ele tá falando? E as coisas não saem, compreende? Quando você abre realmente os ouvidos para escutar, julgando menos e buscando mais pontos de curiosidade, você vai ficar melhor para ajudar essa família a entender os contextos e para poder ensinar as crianças deles, né? Outro ponto importante, né? A gente precisa estar preparado ali para falar com essas famílias e para lidar com essas famílias, né? Com relação aos sentimentos que envolvem o comer. Gente, aquela frase do comer é emocional é real. Muitas vezes a gente come, né? Com essa ligação direta com a emoção. Não é simplesmente consciente de tipo, eu preciso de macro e micronutrientes para o meu corpo e agora eu vou sentar e vou abastecer o meu corpo de toda a energia necessária para que ele possa funcionar e andar. Tipo, não é assim, né? Então não é isso também que a gente vai simplesmente falar em atendimento. Eu acho que quando a gente reduz o nosso atendimento a um atendimento puramente prescritivo de cardápio, de um plano alimentar e tudo mais, a gente está desconsiderando que existem outras coisas envolvidas com o ato de comer que são tão importantes quanto, talvez mais, e que a gente fala pouco. Inclusive, numa das ferramentas ali do coaching nutricional infantil, né, que é a roda da educação alimentar de pais para filhos, existe uma das fileiras onde eu faço justamente com ali as famílias a avaliação de como é conversado com a criança a questão dos sentimentos envolvidos com a comida. Se isso é conversado, é percebido, é estimulado, como que é, né? Então esse é um ponto que vai ser importante a gente conversar. Que comer não é simplesmente racional. E que, portanto, eu preciso observar o meu filho, se ele está mais alegre, se ele está mais triste. O que ele busca quando ele está assim?
Será que, em vez dele buscar, por exemplo, né, colo, ele busca, de repente, alguma coisa na geladeira para preencher aquela tristeza de um dia, de uma prova, de uma nota baixa? Será que, de repente, né, eu posso conversar com ele sobre isso e ensinar também que outras pessoas são assim e que, às vezes, na hora que eu fico apontando ou falando sobre o que o outro come, eu gero uma série de sentimentos no outro também? Então, esse é um ponto que a gente pode abrir espaço de conversa. Vamos lá, anotei aqui também, né? Que na construção ali, de ajudá-los no desenvolvimento de bons hábitos alimentares, conhecer detalhadamente a rotina da família, quem compra, né, os alimentos, quem é o responsável por produzir esses alimentos, né, por preparar em si os alimentos, por pensar nisso. Por quê? Falar de planejamento é importante na hora de eu falar de construção de hábitos, porque é uma construção, percebe? É o que vai acontecendo dia após dia, dia após dia. Você não pensa muitas vezes, eu preciso comer, é horário do almoço, então eu vou lá, né, fazer arroz, feijão, a carne, a salada, os legumes. Muitas vezes a gente só vai e faz, porque já é rotineiro. Ou se a gente vai sempre ao restaurante, a gente só vai lá e pronto, acabou. Agora, quando eu tô falando de construir isso na infância, se eu não saio desse piloto automático, se eu não dou a possibilidade de pensar no planejamento da minha casa para poder ensinar isso para as crianças, eu tô desperdiçando justamente a oportunidade de ensinar algo diferente. E é aí que vem falar que construir hábitos alimentares com uma criança vai demandar planejamento e organização da família também. Assim como qualquer outra coisa que eles forem construir com a criança, né? Vai demandar. E se vai demandar, por que não conversar disso em atendimento? Por que não trabalhar isso em atendimento, percebe? A Nath até falou aqui, ó, é totalmente importante planejar, é um ato importante na modificação do hábito alimentar e construir essa ideia com a família é fundamental. Então, eu vejo que essa parte do planejamento, do que vai se conversar, do que vai se oferecer, como, quem prepara, quem faz, abre a possibilidade da gente trabalhar essa alimentação saudável. Porque numa dessa, até numa conversa, pode vir a fala, sabe, Carol, antes de eu ter, né, meu filho e tudo mais, a gente tinha todo dia era a cesta da pizza. Agora, o que a gente faz? A gente dá uma comida pra ele e tudo mais, pra ele poder dormir, né? Aí ele dorme e só depois, às vezes, eu e meu marido pedimos pizza, porque não pode dar pizza pra criança. Dependendo da pizza e da idade, por que não? Percebe? E aí, eu conversar sobre isso faz parte também. Eu abri espaço para reflexão que talvez a cesta da pizza em família seja algo muito positivo para todo mundo daquela casa, faz parte. Compreende? Beleza. Outro ponto, né, é você dar voz ali para a criança e para sua família e entender que a partir do momento que você, Nutri, fez orientação, você também tem que deixar que eles te digam e que participem no sentido de de fato isso daqui faz sentido para nossa casa, para nossa família. E mais do que isso, né? Você encorajar que eles podem o fazer e você acreditar que eles podem fazer essa mudança. Porque algumas vezes eu vejo algumas colegas que falam assim, isso não vai dar em nada, sabe? Eu fiz orientação, mas eu já sei que não vai dar em nada. Então nem você acredita, como é que fica? Então eu vejo que o papel do nutricionista é desenhar um caminho da construção ali dos hábitos alimentares e confiar na entrega daqueles pais. Isso faz muita diferença, tá? Então, ali necessariamente, o que eu vejo, se a gente quer mudar esse cenário das pessoas que olham e de repente vão julgando, né? O Nutri come isso, a Nutri come isso, não come aquilo, faz isso, não faz aquilo. A gente não necessariamente tem que mudar a postura
do que é o nutricionista, né? De que o nutricionista come de tudo, mas sim de que pode haver esse comer de tudo para as famílias. E aí isso vai muito de desencontro às vezes com algumas atividades até que eu vejo, né? Que é a atividade do alimento que deixa forte, deixa fraco, do alimento que faz mal, do alimento que faz bem, né? Então, o que é bom, o que é ruim. Porque não é isso que a gente aprende na faculdade. Quem falou pra gente dos alimentos que fazem bem ou mal? Você aprendeu a calcular um dia alimentar, um plano alimentar. Você aprendeu o todo. Você aprendeu sobre construção de hábitos. Você aprendeu como os alimentos agem no corpo. Então a gente também tem que levar isso para a construção das informações para a população. E aí, como eu disse, cada uma no seu tempo, no seu dia a dia, vai fazendo isso com os momentos que tem em contato com essas famílias, com esses cuidadores, com essas crianças. E aí a gente vestir essa bandeira e de fato acreditar nisso também vai fazer diferença. Porque quantas vezes você deixou de comer alguns alimentos ali, ó, meio escondidinha? Porque, não, eu acredito que isso faz mal. Quantas vezes você se culpabilizou por comer um determinado alimento? Poxa vida, nossa, hoje à tarde comi um chocolate. Meu Deus do céu, como pode? Devia ter comido uma fruta, né? Poxa vida, minha filha fez 3 anos de idade, foi na festinha de aniversário, nem acredito que a gente deu um brigadeiro pra ela. Tipo, já tem mais de 2, né? Já é possível que numa festa de aniversário ela coma. Você vai estimular em casa? Claro que não. Mas na festinha, se ela teve interesse, você não precisa ir lá estimular, diga coma, 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 né? Mas como fica o nosso coração com isso também? Como fica o sentimento de ter que, né, sempre defender o que é o saudável. E o que é ser saudável, gente? É a alimentação como um todo. É que na maior parte dos dias, em maior volume, tenha muito alimento que vem da natureza. Tenham preparações, né? Seguindo ali o que a gente sabe de técnica dietética. Então, quando eu venho com aquela foto do hambúrguer, eu venho, na verdade, por trás com muita discussão e reflexão de como a gente está ensinando o que é alimentação, o que é nutrição para as crianças e para os seus pais. Qual é o seu papel nessa conversa sobre o que de fato é alimentação? Tá bem? Queria deixar aqui, né, essa reflexão para vocês. Vocês já passaram por isso, gente? De comer alguma coisa e ser taxada porque estava comendo alguma coisa? Conta aí pra mim. A Nath contou aqui, ó, que no sábado ela atendeu uma família que estava completamente habituada a simplesmente comprar os lanches para a escola. E a filha não tem obesidade, mas come mal. E aí, quando eu refleti com a família, eles se animaram a mudar e preparar o lanche de casa, em casa, né? É saindo do piloto automático às vezes. Mas a gente só consegue isso quando a gente abre aqueles pontos que eu falei sobre o papel do nutricionista, né? Quando a gente abre a possibilidade da conversa, da escuta, quando a gente faz perguntas, escuta mais, entende mais, buscando sempre com um olhar de curiosidade e não com julgamento, né? Ter uma relação ali mais empática com aqueles pais, com aquela criança. Depois disso, poder pensar em planejamento, em emoções, em rotina, em organização, falar o que de fato é uma alimentação saudável, conversar sobre de fato o que é, né, essa alimentação saudável. E é engraçado que as crianças de muito pequena aprendem da maneira errada, porque é o que os pais repetem, é o que os pais acreditam. Eu lembro que quando eu estava me formando, tinha um programa na TV, que eu não vou dizer qual é, né? Que tinha lá uma nutricionista, que ela representava a nutricionista, e ela falava, isso pode, isso não pode, né? E aí tinha lá aquele monte de doces e de, enfim, coisas que essa nutri deixava guardado, escondido para comer depois. Então perceba, né? Eu preciso me esconder para poder comer aquilo. E apesar de eu te dizer o que deve,
eu não necessariamente faço isso. Então a população como um todo foi criando uma percepção distorcida da coisa. Mas como nutris materno-infantis, né, como nutris que trabalham com criança, que trabalham com as famílias que estão ali se preparando para ter uma criança, você tem a condição de conversar sobre isso e mudar essa visão. Porque isso, inclusive, vai ajudar essas famílias a guiar uma alimentação mais saudável com essa criança, a ficarem mais tranquilas, né, a não estimular, às vezes, até um transtorno alimentar desnecessário. Isso, né, eu acho que são pontos que a gente precisa falar mais, discutir mais, abrir mais espaço para conversa, tá bem? A Pronutri 10 falou que sempre passa por isso, inclusive os meus filhos passam por isso. Trabalham na escola que eles estudam e quando querem comer algum salgado na cantina, são questionados por serem filhos da Nutri. Então, percebe, né, como assim, se a gente precisasse dar um carimbo. Essa criança é filha da Nutri, essa passa com a Nutri, essa não passa com a Nutri, essa conhece a Nutri, essa não conhece a Nutri, não faz sentido. E eu sei que é uma luta árdua, que às vezes dá inclusive preguiça. Mas esse é o nosso papel, né? Essa é a beleza de estar vivo, da gente poder mudar a forma como essas crianças vão aprender sobre alimentos, sobre alimentação, sobre nutrição e que elas possam nos ajudar nessa construção, nessa mudança da visão tanto do profissional, mas a visão da população, certo? Essa era a reflexão que eu queria deixar aqui com vocês. Espero que vocês possam comer tudo que vocês gostam, que vocês querem, sem precisar ficar se escondendo, né, atrás da porta. Que vocês possam ensinar isso para as famílias também, falar de variedade, de qualidade dos alimentos, né? Que vocês possam levar uma nutrição mais leve, mais gentil, mais amorosa para dentro da casa das famílias, porque é isso que no final das contas eu acredito que é uma das nossas grandes missões, é deixar essas crianças saudáveis sim, oferecer o que há de melhor na parte de alimentação, mas que não seja só sobre o nutriente, que não seja só sobre a comida, mas que seja o todo, que seja o momento da refeição, que seja o que eu penso sobre a comida, o que eu sinto sobre a comida. Eu quero que, de fato, possa se comer com prazer e com alegria, desde o pratão de salada até o tal do hambúrguer. Porque isso sim é alimentação saudável, né? É quando eu desfruto o que eu tenho disponível para mim, os alimentos que são produzidos para mim, buscando aqueles de melhor qualidade, entendendo sobre balanço, entendendo que algumas coisas vão ter que eu tenho que ter ali numa quantidade maior, né, no meu dia a dia, que outras eu vou desfrutar nos momentos que eu sentir desejo, que forem propícios e com tranquilidade. Tá bom? Mulherada, beijinhos em vocês, espero que a reflexão tenha somado por aí, nos vemos numa próxima, tchau, tchau.